Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo a gente vai destacar o que foi o vestiário e os bastidores do Internacional depois de um empate de certa forma frustrante. Apesar de muitos desfalques, o Inter enfrentou o lanterna do Campeonato Brasileiro, também com muitos desfalques, saiu vencendo e mais uma vez acabou cedendo o empate. A gente vai trazer as explicações do técnico Eduardo Cudê, que reclamou bastante desses desfalques e também das condições físicas dos atletas nesta sequência. Pediu apoio do torcedor no retorno ao estádio Beira-Rio e revelou um pedido de desculpas de um jornalista para ele nos últimos dias. Também tiveram os jogadores falando na zona mista do Maracanã. O desabafo forte do lateral esquerdo René, que disse que sim, pode acabar para a alegria de muitos, deixando o Internacional no final do ano. Fabrício confirmou que falhou no gol do Fluminense e Rômulo acabou atestando o problema do Inter nos últimos jogos. A gente vai repercutir tudo isso, os bastidores e o vestiário do Inter depois desse resultado negativo, segundo o técnico Eduardo Cudê, no Campeonato Brasileiro. Antes, não te esquece, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui e é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO, KTO.com, a melhor casa de apostas do país. Acabei acertando no Grêmio, um empatezinho 2-2, um bom jogo lá em Caxias no Centenário, mas errei no Inter. Joguei numa vitória do Internacional, estava confiante pro jogo do Colorado nesta noite lá no Rio de Janeiro, no Maracanã. Acabei perdendo, é do jogo, mas tem muitos jogos para vocês se divertirem. Quartas de final da Copa América começando, da Eurocopa começa amanhã e vai ter muito Campeonato Brasileiro no final de semana, outros esportes, outras ligas para vocês ganharem uma graninha e brincarem lá em KTO.com, que é onde a diversão acontece. Rapaziada, o Inter terminou no empate, saiu vencendo com um golaço do Igor Gomes, mas também num golaço do Paulo Henrique Ganso, meia do Fluminense. O Inter acabou cedendo o empate, terminou em 1-1 a partida no Maracanã, lá no Rio de Janeiro. O Inter terminou essa rodada na 10ª colocação, 19 pontos, tá 11 do líder Flamengo, que venceu mais uma, tá imparável o time do Tite, que é o líder com 30 pontos, mas o Inter está só a 3 pontos, com 2 rodadas a menos, do G6. O Inter está a 3 pontos do Atlético Paranaense, que é o sexto com 22, perdeu em casa para o São Paulo nessa rodada. Então, assim, o Inter ainda tem uma condição boa, até por ter os 2 jogos a menos contra Cruzeiro e Juventude no Campeonato Brasileiro. Colorado, como eu disse, então, 10º colocado com 19 pontos. Depois da partida, o técnico Eduardo Cudê lamentou o resultado. Ele disse que, pelo que se criou na partida, ele disse que viu uma equipe do Inter que criou muitas oportunidades, talvez não tantas finalizações, mas criou chances, fez boas jogadas, teve espaço para isso. O Cudê acabou lamentando o empate e disse que foram 2 pontos perdidos, que o Inter foi melhor, teve espaço, criou jogadas, mas que teve uma certa dificuldade no último terço na hora de concluir essas jogadas em gols. Só que o Cudê tentou pegar o copo meio cheio, que o Inter fez tudo isso tendo muitos desfalques na equipe. Ele citou a questão da dificuldade da sequência desses desfalques e aí ele entrou muito no viés físico da equipe, que os jogadores estão se desgastando muito, entregando tudo numa sequência de 10, 12 jogos em que o Inter não pôde jogar em casa. Os jogos com o mando do Inter foram fora de casa porque o Beira-Rio não estava pronto. O Beira-Rio vai estar pronto agora para o domingo, dia 7, contra o Vasco às 18 horas, nesse jogo pelo Campeonato Brasileiro. E ele ressaltou que perdeu o Thiago Maia, perdeu o Arangues, perdeu o Bustos, perdeu o Vitão, perdeu o Wesley, só isso para essa partida, só para esse jogo de hoje contra o Fluminense, mais o Borré e o Valência. Dele disse, mas o Cudê tem o Borré e o Valência, ele falou na terceira pessoa, o Cudê tem o Borré e o Valência, mas só pôde usar os 2 juntos, em 1 jogo e meio, só isso, porque não dá para usar os 2 jogadores porque estão nas seleções, inclusive a gente vai falar mais sobre isso. Ele disse que a dificuldade física é muito grande desses jogadores, mas que agora vai voltar ao Beira-Rio e ele pediu muito o apoio do torcedor do Internacional, tanto que ele usa uma frase que é bem marcante. Vamos precisar muito da nossa gente, que nos empurrem e que nos deem perna. Que o apoio do torcedor do Inter vai fazer a diferença para o Inter tentar superar esse desgaste físico que vem tendo nas últimas partidas. O Cudê também revelou, durante a entrevista coletiva, ele falou bastante desse viés físico do jogo de hoje, mas ele fez uma revelação e foi livre e espontânea vontade do Cudê, tá? Não foi uma pergunta sobre o assunto. Ele disse que um jornalista chamou ele nos últimos dias pedindo desculpas e que isso era uma atitude
muito grande. Vou até citar a frase do Kudê, tá? Um jornalista errou feio comigo. Me mandou mensagem pedindo desculpas. Não sei se ele revelou isso publicamente, mas isso é uma atitude grande. E o Kudê estava se referindo ao Vaguinha, Wagner Martins, pelo episódio lá do Inter e Delfim, do Gordo do Jacone. O Vaguinha entrevistou o Gordo do Jacone, no fim não era o Gordo do Jacone, enfim. O Vaguinha confirmou essa informação na Rádio Gaúcha, reforçou o pedido de desculpas que ele mandou no dia 16 de junho, já no mês passado, para o técnico do Internacional, e foi uma revelação que o Kudê fez na sua entrevista coletiva. Bom, gente, avançando aqui, tá? Alguns jogadores do Inter falaram na zona mista do Maracanã. O Igor Gomes, que fez um golaço, jogou mais uma vez como lateral direito e fez mais uma vez uma boa partida. Quando joga como zagueiro vai bem. Como lateral direito na vaga do Bustos também foi bem o Igor Gomes. Ele disse que ele não se vê como titular da posição, que ele já jogou nessa função, mas que ele está aqui para ajudar o Internacional e que ele ficou feliz pelo desempenho do Inter, apesar do empate, que domingo vai ter um outro jogo para tentar essa vitória. E ele disse que na posição que tiver que ser utilizado, ele vai tentar de alguma forma ajudar a equipe do Internacional. E aí veio as duas falas que para mim são as mais importantes, tá, do vestiário do Internacional. O goleiro Fabrício, ele disse, ele não usou o termo falha, tá, mas ele deixou claro que foi um erro dele no gol do Paulo Henrique Ganso. Foi um golaço, mas foi um chute de muito longe. Talvez fosse defensável. E ele disse que foi um erro de leitura dele, quando ele dá os 2 passos para o lado, achando que a bola ia tomar uma direção para o ângulo, e a bola acaba indo no meio do gol, ela faz uma certa curva ali que acaba enganando o Fabrício. Ele disse que foi um erro de leitura dele, mas que a bola fez uma curva e acabou o traindo, mas que agora é bola para frente, tem um próximo jogo no domingo, que ele vai ser titular e depois vão ter jogos da Copa do Brasil que ele não vai poder jogar. E ele fez questão de dizer que o Antony, goleiro do Internacional, oriundo da base, foi titular até a chegada do Fabrício no início da temporada, com a lesão que teve o Rocher na costela, com o Ivan tendo tido uma lesão, e aí o Inter estava procurando mais um nome que acabou sendo o Fabrício, mas quem estava jogando no início do gauchão e estava bem era o Antony. E ele fez questão de dizer que o Antony está preparado, enfim, e que é natural, ele não pode jogar a Copa do Brasil porque já jogou a competição pelo Nova Iguaçu, inclusive foi eliminado pelo Internacional na segunda fase da competição. E aí vem a fala do lateral esquerdo René, que gerou uma grande repercussão. O René foi questionado sobre a sua renovação. Ele tem contrato até dezembro, já pode assinar um pré-contrato, a gente sabe que é uma pressão do torcedor por erros constantes que aconteceram do René, apesar dele ser um jogador muito regular, ele teve alguns erros pontuais, principalmente na semifinal da Libertadores no ano passado contra o Fluminense. E eu vou deixar aqui o trecho, foi capturado muito bem pelo repórter do canal do Baldaço, Jairo Vinck, que ele conversou com o René e ele disse o seguinte. Cara, acho que futebol muda muito rápido. Acho que o momento agora tem isso aí, a pressão da torcida, conversamos sobre isso, mas acho que vamos ver aí quem vai ser do futuro aí. Se Deus quiser, vai ser a melhor escolha. Se tiver que ficar, eu vou ficar, e se tiver que ir, também irei com a consciência tranquila. Sempre que entrei em campo pelo Inter, dei meu melhor. Claro que às vezes você erra, como todos também erram, né? Mas sei que a vontade de muitos aí é que eu vá embora, mas vamos ver. Quem sabe no fim do ano aí não realizo o desejo de alguns ou então acaba de ferrar tudo para alguns. Tá aí, Opa! né? Parei. Às vezes envolve muito a questão familiar, né? A família tá bem em Porto Alegre? A família tá bem. Eu tô bem, tô feliz. Apesar das críticas aí, eu tenho dado o meu melhor dentro de campo. Tenho um apoio da comissão, dos jogadores, da diretoria. Então, acho que trabalhar dia a dia aí, vamos ver o que vai acontecer aqui pra frente. Tá certo. Aí, lateral. Aí o René, lateral esquerdo do Internacional, e ele, cara, deixou claro e deixou uma porta completamente escancarada para uma possibilidade de saída. Ele não disse que ele vai ficar nem que ele vai sair, mas a frase dele foi muito forte, em que ele cita que se tem a vontade de muitos para que ele não fique, que tem a vontade de que ele vá embora, ele sabe que talvez no final do ano ele pode acabar realizando o desejo dessas pessoas ou pode ferrar tudo.
que é o desejo dessas pessoas que ele saia e ele acabe ficando. É uma frase muito forte do lateral esquerdo do Internacional. E agora para fechar, tá, gente? Talvez a grande notícia do dia. Ener Valencia está retornando ao Internacional. O Equador foi eliminado pela Argentina nos pênaltis em um jogaço. O Equador mereceu, tá, passar para as semifinais. O Ener Valencia perdeu um pênalti, inclusive, no tempo normal. Botou uma bola na trave, o Dibu Martínez caiu para o canto esquerdo, a bola foi no canto direito dele, ela bateu na trave, o Ener Valencia perdeu o pênalti. Saiu na reta final do jogo quando estava 1-0 para a Argentina e quase nos acréscimos o Equador empatou. Nos pênaltis, Dibu Martínez pegou 2 pênaltis, o Ener Valencia estava no banco, não tinha como bater nenhum pênalti pela seleção equatoriana, foi eliminado com o Equador e está retornando. Deve estar em campo contra o Vasco no domingo, dia 7, no retorno colorado ao estádio Beira-Rio, às 18 horas, reencontro do torcedor do Inter com os comandados do técnico Eduardo Cudê e principalmente o reencontro, claro, do torcedor do Inter com a sua casa, com o estádio Beira-Rio. O Ener Valencia, no mínimo, deve estar no banco de reservas no próximo domingo. Deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações que eu volto para falar mais do Colorado, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima!